Lá estava Lia, deitada sobre panos simples, o suor na testa e o coração cheio de uma esperança cansada. Ela deu à luz ao terceiro filho, mais uma tentativa de conquistar o amor de Jacó, que ainda suspirava por Raquel. Quando o bebê chorou pela primeira vez, ela apertou os olhos e disse: "Agora meu marido vai se apegar a mim." Chamou o menino de Levi, que significa ligado, unido. Não era só um nome, era um clamor, como se cada sílaba dissesse: "Não me deixe sozinha." Levi nasceu em Padã Arã, uma terra estrangeira onde a família de Jacó vivia exilada. Era o pano de fundo de uma disputa silenciosa entre duas irmãs e um homem dividido. Mas, no meio desse drama doméstico, aquele bebê trazia algo diferente nos olhos. Tinha o olhar fixo, sério demais para um recém-nascido, como se soubesse que seu caminho não seria comum. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Se esse conteúdo tocar seu coração e você quiser nos apoiar, sinta-se à vontade para clicar no botão "Valeu demais." Toda ajuda é bem-vinda e faz muita diferença. Levi cresceu sob o peso das tensões familiares. Raquel com seus encantos, Lia com seus lamentos, Jacó sempre ausente em emoção. Os filhos corriam pelos campos, brigavam, riam, mas Levi observava. Ele era daqueles que aprendem mais no silêncio do que nas palavras. E o silêncio dele guardava uma força latente, como uma flecha esticada demais na corda do arco. Quando se tornou homem, esse traço ficou mais evidente. Não era fácil dobrar Levi. Seu senso de honra era bruto, como pedra recém-cortada. O tipo que não esquece, que não perdoa fácil, que não aceita desaforo. Um traço herdado, talvez, da dor acumulada da mãe. Um tipo de fúria que parecia dormir, até o dia em que alguém mexeu com a única irmã dele. Depois daquele dia em Siquém, nada mais foi como antes. Diná saiu. Só queria ver as moças da terra, esticar as pernas, talvez rir um pouco. Era só uma caminhada. Mas o mundo fora da tenda de Jacó não seguia as mesmas regras. Em Siquém, a cidade vizinha, ela chamou a atenção do príncipe, que levava o mesmo nome do lugar. Ele a viu e não respeitou. A força, a pressa, o ego. E depois, como se nada tivesse sido errado, disse que queria se casar com ela. Amor? Difícil acreditar. Parecia mais posse disfarçada de proposta. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Quando Levi soube, o sangue esquentou na mesma hora. Ele não era de discurso, era de atitude. Simeão, o irmão mais próximo, reagiu igual. Eles ouviram o plano. O príncipe se ajoelhando, o pai dele tentando acalmar os ânimos, oferecendo dotes e alianças. Jacó, velho e cauteloso, tentava evitar guerra. Mas Levi e Simeão não viam negociação, viam desonra. Fingiram concordar. Propuseram uma condição, que todos os homens de Siquém fossem circuncidados, uma aliança simbólica, um falso gesto de paz. E assim foi feito. No terceiro dia, quando a dor da cirurgia imobilizava os corpos dos siquemitas, Levi e Simeão entraram na cidade com espada em punho. Não houve defesa, nem misericórdia. Mataram todos os homens. Tomaram Diná de volta como quem arranca algo precioso das garras de um animal. Era vingança, pura e crua, mas também era algo mais. Um grito preso na garganta, uma tempestade represada por anos. Só que no lugar da justiça, ficou um cheiro de sangue no ar. Jacó não gostou, não admirou, teve medo. Disse: "Vocês me meteram em confusão." E Levi, com o rosto ainda suado e as mãos manchadas, apenas olhou de volta, firme. Não pediu desculpa, não explicou. O tempo passou, e como sempre faz, ele desgasta, esfria, pesa.
Jacó agora era um homem velho, os olhos turvos, os passos lentos. Sabia que a hora estava perto. Reuniu os filhos ao redor da cama, não para abraços ou despedidas, mas para deixar palavras, bênçãos, profecias, julgamentos. Um a um, ele foi falando, olhando nos olhos de cada filho, como quem enxerga além do que os outros veem. Quando chegou a vez de Simeão e Levi, a voz de Jacó endureceu. Não havia afeto no tom, só lembrança. A ferida de Siquém ainda ardia, mesmo depois de anos. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. O quarto ficou pesado. Os outros irmãos se entreolharam. Maldita seja a sua ira, pois era feroz. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. As palavras caíram como pedras. Não foi bênção, foi sentença. Eles seriam divididos, dispersos, sem herança fixa, sem terra própria. Uma espécie de punição, mas com um tom estranho, como se aquela dispersão fosse mais do que castigo, como se escondesse algo que ainda não dava para entender. Levi escutou calado, não discutiu, nem chorou. Só olhou para o pai com um olhar que dizia: eu agi como achei certo. O destino parecia selado. Viver espalhado, sem raízes, sem tribo que carregasse seu nome com orgulho. A espada que usou para vingar a irmã agora se voltava contra ele. Não para matá-lo, mas para cortar suas chances de futuro. Os anos passaram como um vento no deserto. Levi já era pó, enterrado entre os pais, mas o nome dele seguia vivo, ecoando nos filhos, nos netos, na tribo que levava seu nome. Eles cresceram ouvindo histórias sobre o avô de sangue quente e mãos firmes. Cresceram também debaixo da sombra daquela maldição. Vocês serão dispersos em Israel. Quando o povo foi tirado do Egito com mão forte e atravessou o Mar Vermelho em solo seco, os levitas estavam lá. Não eram muitos, não se destacavam, mas estavam ali, seguindo Moisés pelo deserto, carregando a lembrança do passado e um futuro que ainda não sabiam como viria. E foi nesse cenário, entre tendas e poeira, que Deus começou a desenhar algo novo. Porque enquanto as outras tribos contavam cabeças para saber quem herdaria o melhor pedaço de terra, Deus olhava diferente para os levitas. Eles não receberiam herança comum. Nenhuma terra seria deles, mas receberiam algo que nenhum outro povo teria: proximidade, intimidade com o sagrado. Foi no silêncio das madrugadas, entre fumaça de sacrifício e voz de trovão no Sinai, que a separação começou a fazer sentido. A fúria de Levi, que já tinha sido usada para matar, agora seria usada para guardar. Guardar o altar. Guardar a presença de Deus, guardar o povo de si mesmo. Era como se Deus dissesse: já que vocês não vão ter território, então fiquem perto de mim. A dispersão virou missão. A maldição virou mapa de chamado. Mas essa nova função ainda não estava clara para todo mundo. Só ia ficar evidente mesmo num momento crítico, num dia em que o povo perderia completamente o rumo, trocando o Criador por uma escultura de ouro brilhante, feita com suas próprias mãos impacientes. E quando esse dia chegou, os filhos de Levi fizeram algo que ninguém esperava. Moisés demorou para descer, 40 dias no alto do Sinai, sozinho com Deus, rodeado por trovões e fumaça. Lá embaixo, o povo ficou inquieto. Era como se a ausência de liderança tivesse soltado uma corda interna. E foi nessa ausência que nasceu a tragédia. Eles juntaram ouro, pulseiras, brincos, colares e entregaram tudo nas mãos de Arão. Ele moldou um bezerro de ouro. Um animal de cabeça baixa, mas que recebeu danças, cânticos e gritos de adoração, como se aquele pedaço de metal tivesse sido responsável por tirá-los do Egito. Era loucura, mas ninguém parecia notar. Quando Moisés desceu com as tábuas nas mãos e viu aquela cena, algo dentro dele quebrou. Jogou as tábuas no chão, gritou, se encheu de um fogo que vinha do alto. Então fez uma pergunta simples, mas que cortava feito lâmina. Quem está do lado do Senhor, venha até mim. E eles vieram.
Os filhos de Levi foram os que se levantaram no meio da confusão. Não pensaram duas vezes, foram direto para o lado de Moisés, prontos para obedecer. Então Moisés, com a voz pesada de tristeza, disse: cada um pegue sua espada, andem pelo acampamento e matem. Irmãos, amigos, vizinhos, quem se virou para a idolatria tem que cair. Foram 3.000 mortos naquele dia. E entre os que feriram estavam os que tinham sangue de Levi correndo nas veias. Era o mesmo sangue que tinha escorrido lá em Siquém anos e anos atrás. Mas agora o motivo era outro. Não vingança, não orgulho. Era zelo. Um zelo violento, sim, mas vindo de um lugar diferente. Naquele dia, Deus olhou para os levitas com outros olhos. Foi ali que eles passaram a ser consagrados como os guardiões do sagrado. No meio daquela multidão de levitas havia um homem calado, de fala mansa e olhos bondosos. Arão, irmão de Moisés, descendente direto de Levi. Ele tinha visto tudo: o Egito, as pragas, o mar se abrindo, o povo reclamando no deserto. E agora, depois do bezerro de ouro, ele se encontrava diante de um chamado que pesava mais que ouro puro. Deus o escolheu. Justamente ele, que havia cedido à pressão do povo e moldado o bezerro, agora era separado como o primeiro sumo sacerdote de Israel. Um cargo sagrado, sério, cheio de símbolos. E isso não foi à toa. Era como se Deus dissesse: mesmo quem falhou pode ser restaurado para servir. Arão passou por rituais. Foi lavado com água pura. Vestiram nele uma roupa que não era só bonita, era carregada de significado. No peito, um peitoral cravejado de 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Ele carregaria o povo no coração todas as vezes que entrasse na presença de Deus. Na testa, uma faixa dourada com as palavras: Santidade ao Senhor. Seus filhos também foram consagrados. Os levitas, seus parentes, foram espalhados entre as funções. Uns cuidavam das cortinas, outros dos utensílios, outros dos cânticos. Tudo milimetricamente organizado, porque ali, naquele acampamento no deserto, cada detalhe do culto revelava a presença de um Deus que não aceitava qualquer coisa. Mas com tanta responsabilidade também vinha risco. O erro no serviço podia custar a vida. Não era posição para quem queria status. Era para quem aceitava ser ponte entre um povo falho e um Deus santo. E foi nesse ambiente tenso e sagrado que um outro chamado começou a surgir. Uma função tão simbólica que não envolvia terra, gado ou colheita, mas o próprio destino dos primogênitos de Israel. Era muita responsabilidade para pouco descanso. Os levitas não tinham plantação, nem rebanho, nem território fixo. Enquanto as outras tribos contavam suas colheitas, eles contavam turnos de guarda, sacrifícios do dia, velas acesas e cinzas limpas. Eles eram os braços e os olhos do culto no deserto. Levavam nos ombros a tenda do encontro, desmontavam, montavam, protegiam. Eram quase invisíveis, mas sem eles nada funcionava. Cada parte do tabernáculo tinha uma regra, nada era ao acaso. Os levitas aprendiam desde cedo que servir a Deus era andar na linha com temor. E cada gesto que parecesse pequeno, acender uma lâmpada, lavar um altar, carregar uma arca, era, na verdade, um encontro com o Eterno. No peito dos sacerdotes havia um peso que ninguém via. Não era só o peitoral cravejado de pedras, era o peso da culpa do povo. Eles entravam no santo lugar para oferecer sacrifícios pelos pecados de todos. Levavam o erro dos outros como se fosse seu. Tinham que estar limpos, puros, alinhados. Se falhassem, morriam. Simples assim. Mas não era só medo, era também honra. Eram eles que ouviam os sons mais profundos do culto. O estalar do fogo, o sangue pingando no altar, o cântico ecoando entre as tendas. Eles viam a fumaça subir,
Sentiam o cheiro da carne sendo queimada e sabiam: Deus está aqui. Enquanto os anos passavam no deserto, os levitas iam se tornando mais do que ajudantes, se tornavam símbolo. Eles estavam por toda parte, mas não eram de lugar nenhum. Um dia, Moisés recebeu mais uma daquelas instruções que só podiam ter vindo do alto. Deus falou com clareza: em vez de tomar os primogênitos de cada família para mim, eu vou tomar os levitas. E foi isso mesmo que ele fez. Cada filho mais velho de cada casa, que antes pertenceria a Deus por direito, por causa da noite em que os primogênitos do Egito caíram e os de Israel foram poupados, agora seria representado por um levita. Era como uma troca, um por um. Deus mandou contar todos os primogênitos de Israel e depois contar os levitas. O número era quase igual. Os que sobraram foram resgatados com moedas. Mas o recado era claro: os levitas não eram mais uma tribo qualquer. Eles agora representavam o resgate de todo o povo. A partir daí, tudo se organizou em função deles. Tinham seus próprios acampamentos ao redor do tabernáculo, como uma muralha viva. Cada grupo tinha uma missão específica. Os coatitas cuidavam dos objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança. Os gersonitas cuidavam das cortinas. E os meraritas ficavam com as bases, colunas e amarras. Tudo cronometrado, tudo ordenado. Ninguém podia trocar de função. Não era bagunça, era serviço de honra. Mas por mais que estivessem em toda parte, os levitas nunca tiveram um pedaço de terra para chamar de seu. Quando o povo, enfim, entrou em Canaã, cada tribo recebeu uma porção, menos eles. Em vez disso, ganharam cidades espalhadas por todo o território. Viviam no meio do povo, como se Deus quisesse que o sagrado estivesse sempre perto, nunca isolado. E entre essas cidades, havia 6 que se destacavam, lugares estranhos à primeira vista. Sem luxo, sem fama, mas com um propósito tão diferente que mudava o destino de quem chegasse lá fugido, sujo de sangue e carregando culpa. 6 cidades, 6 portos seguros espalhados no mapa de Canaã. Eram chamadas de cidades de refúgio. E quem cuidava delas? Os levitas. Justo eles que tinham sangue na história da família, agora protegiam gente que fugia com a consciência pesada. A lei era clara: se alguém matasse outra pessoa sem intenção, um acidente, um erro, essa pessoa podia correr até uma dessas cidades. Se chegasse a tempo, estaria segura. Ali, nenhum vingador de sangue podia encostar um dedo nela. Era como um abrigo cercado por misericórdia, um lugar onde a justiça não corria mais rápido que a verdade. Imagine alguém tropeçando no desespero, cruzando montanhas, fugindo de gritos, com o coração disparado. Ao longe, uma dessas cidades aparecia no horizonte, como uma esperança em forma de pedra. E quem abria os portões? Um levita, um descendente de Levi, o mesmo que um dia ergueu espada em Siquém. A ironia era quase poética. O braço que antes julgava, agora acolhia. Lá dentro, o fugitivo vivia até ser julgado com justiça. Se fosse considerado inocente, continuava na cidade até a morte do sumo sacerdote. Só depois disso, poderia voltar para casa em paz. A culpa era lavada com o tempo. O sacerdote morria, e junto com ele, o passado do homem era enterrado também. Essas cidades não tinham luxo, mas carregavam um símbolo profundo. Todos erram, todos podem recomeçar. E Deus, através dos levitas, oferecia essa segunda chance. Só que os anos passaram, o povo foi se afastando, o templo foi mudando de figura, e os levitas, antes essenciais em cada esquina de Israel, começaram a perder espaço. Até que um dia, quando os babilônios chegaram com fogo e espada, tudo ruiu. O templo caiu, o povo foi levado, e os levitas ficaram em silêncio. O templo queimava. As pedras sagradas, uma a uma, ruíam sob o peso das tochas inimigas. Os cantos silenciaram. O altar ficou vazio. E os levitas,
que por gerações tinham caminhado entre o povo e Deus, se viram sem chão, sem função, sem casa. O exílio não levou só o povo de Israel, levou também o lugar onde os levitas exerciam tudo o que haviam aprendido desde Levi, o filho de Lia. Eles não tinham mais arca para carregar, nem cortinas para dobrar, nem sacrifícios para oferecer. O templo era agora só lembrança, como fumaça de incenso que sobe e some no ar. Alguns se tornaram escribas, outros ensinaram as escrituras em sinagogas pequenas espalhadas pela Babilônia e além. O sacerdócio continuava em parte, mas o brilho de antes já não estava ali. Mesmo assim, a essência do chamado não desapareceu. Era como uma brasa escondida debaixo da cinza. Os descendentes de Levi ainda sabiam o que significava viver em favor do outro. Sabiam o peso da responsabilidade espiritual. E sabiam, mais do que ninguém, que nem sempre o serviço a Deus é visto. Às vezes, é feito no escuro, no cativeiro, no silêncio. E foi nesse silêncio que algo começou a mudar de novo. Mesmo sem templo, sem altar, sem cidades de refúgio, a herança de Levi sobreviveu. Não na força da espada, como em Siquém, nem no brilho da estola sacerdotal, mas na fidelidade de um povo que, mesmo longe de casa, ainda se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar. O nome de Levi não aparece com destaque nos últimos capítulos da história bíblica, mas se prestar atenção, vai perceber. Tudo o que ele viveu ainda ecoa. Porque no final, o que Deus começou com aquele menino nascido da dor de Lia não era só uma história de sangue ou castigo. Era uma lição viva que continua falando com quem para ouvir. Levi nunca foi o herói perfeito. Não era o mais justo nem o mais admirado. Sua história começou com rejeição e seguiu marcada por escolhas difíceis, erros graves e consequências pesadas. Ele errou tentando acertar, feriu tentando defender, reagiu com espada quando talvez o coração pedisse outra coisa. Mas mesmo assim, Deus não o apagou da história. Pelo contrário, Deus usou cada pedaço da sua trajetória para escrever algo maior. É isso que impressiona. Levi não foi escolhido porque era santo. Foi separado porque tinha entrega. Quando o momento exigiu decisão, ele foi. Quando o caos tomou conta do acampamento, ele se levantou. E quando Deus procurou alguém para carregar o peso do povo e guardar a sua presença, foi a tribo de Levi que ele chamou. No fim, tudo se encaixa. A fúria de Levi virou zelo. A espada da vingança virou defesa do sagrado. A maldição da dispersão se transformou em presença constante por todo o território de Israel. A falta de terra virou sinal de dependência total de Deus. E até o silêncio do exílio, que parecia fim, virou semente para algo novo. A grande lição que Levi deixa é essa. Deus não desperdiça histórias marcadas por falhas. Ele redireciona, ele transforma, ele encontra utilidade onde os outros só veem bagunça, e ele dá propósito até para as dores herdadas. Às vezes a gente também nasce em meio à rejeição, carrega marcas da família, se mete em situações onde a raiva fala mais alto. Mas isso não precisa ser o fim. Se houver disposição, se houver coragem de se posicionar, mesmo quando custa caro, Deus pode fazer dessa história algo poderoso, porque foi assim com Levi. E pode ser assim com qualquer um que esteja disposto a viver não pela terra que tem, mas pelo Deus que serve. Se você gostou da história de Levi e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.